Olá, pessoal. Vamos então para mais uma aula de segurança do trabalho. Bem-vindos. Na nossa última aula, na verdade, a gente iniciou falando sobre as NRs, né? E aí falamos das classificações das NRs, falamos aqui as classificações, falamos dos anexos e já tratamos da NR1, NR3. Falamos alguns tópicos sobre riscos, mas eu falei que falaria disso posteriormente. Falamos da NR4, NR5 e agora a gente continua falando da NR6. Lembrando, nessa disciplina a gente não vou abordar extensivamente todas as NRs, porque algumas delas vão ser alvos dos trabalhos de seminário que vocês vão expor, é, bem como as NHOs, que são normas associadas às NRs, né, normas de higiene ocupacional, eu já comentei com vocês. Então aqui, vou expor algumas das NRs, especialmente as que têm uma relação grande aí, ou maior, com a NR10, que a gente vai estudar mais extensivamente. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente inicia falando da NR6, uma NR muito importante, que é a NR de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, primeiro vamos lembrar o conceito aí de um EPI. Bom, então um EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual, essa é a grande característica, né? Utilizado pelo trabalhador, é destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar segurança e saúde no trabalho. A gente também tem o EPI conjugado, que é isso? É todo aquele composto por vários dispositivos. Então, o fabricante, né, vai associar um ou mais equipamentos para que ele seja, digamos assim, um conjunto, né? Por isso que ele é chamado de conjugado. Então, da mesma forma que o EPI, como se ele fosse um EPI composto, se você quiser imaginar assim. Bom, importante lembrar que cabe ao quê? A organização quanto ao EPI. A adquirir somente o EPI aprovado pelo órgão competente, orientar e treinar o empregado. Isso é importante. O empregado tem que ser treinado e orientado na utilização. Não é só dar na mão dele e falar para usar. Fornecer gratuitamente o EPI adequado em perfeitas condições de conservação e funcionamento. Registrar o fornecimento ao empregado, então pode utilizar um livro, ficha, um sistema, etc., né, para garantir, olha, esse funcionário pegou esse EPI na data tal. Exigir o uso, responsabilizar-se pela higienização e manutenção, quando aplicável. Substituir imediatamente se for danificado ou extraviado e comunicar qualquer irregularidade observada para o órgão competente. Bom, então isso cabe à organização. E ao trabalhador usar o EPI fornecido, utilizar apenas para a finalidade a que se destina, então ele não pode utilizar o EPI da empresa para outro fim, responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação, e comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer alteração que deixe ele impróprio para uso e cumprir as determinações da organização sobre o uso. Agora eu vou mostrar para vocês os principais EPIs, ou os EPIs mais comuns, que estão relacionados aos profissionais de eletricidade. Tá? A gente tem o EPI para proteção auditiva, temos o EPI para proteção de membros superiores, né? Então a gente tem a luva de segurança para proteção das mãos contra choques elétricos e a manga de segurança para proteção do braço e antebraço contra choques. Temos EPIs para proteção respiratória, isso aqui depende muito do local, né, e da indústria em si. Então, o purificador de ar, poeiras, névoas e outros, respirador de adução de ar e respirador de fuga, que para locais que a concentração de oxigênio é menor que 18% em volume. Temos também vestimentas, então, no caso aí, para o eletricista ou para o técnico que trabalha em campo, ou para o engenheiro também, né? As vestimentas de proteção resistente à propagação de chamas, que podem ser oriundas de um arco elétrico ou fogo repentino. E as proteções para os membros inferiores, o calçado de segurança contra choques elétricos, e para a proteção dos pés de acordo com os agentes existentes, certo? O creme protetor solar também é considerado um EPI, a depender da exposição do trabalhador à radiação solar. Temos a perneira e a bota de couro, né, contra a torção, escoriação, derrapagem, ataque de animais peçonhentos, principalmente para quem está em campo, né, subestação, linha de transmissão, etc. A poda.
E também os EPIs para proteção contra queda e diferença de nível. Então, a gente tem o cinturão paraquedista, o Talabart, que é utilizado em conjunto com o cinturão paraquedista, e o dispositivo trava-queda, também, todos utilizados juntos, né, esses três. Muito bem. Vamos partir agora para o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, outra NR, né, de suma importância aí, e também que abrange todos os trabalhadores, praticamente, né? Então, o PCMSO envolve prevenção, rastreamento e diagnóstico da saúde relacionada ao trabalho. E qual que é o objetivo? É monitorar individualmente os trabalhadores expostos a agentes químicos, físicos e biológicos definidos pela NR9. Já já nós vamos falar da NR9. É, os exames médicos que são definidos no PCMSO são 5. Eu sempre estava com dificuldade de lembrar um, eu lembrei qual que é o... Eu nunca lembrava para falar para vocês. Então, nós temos o exame admissional, o exame periódico, o exame de retorno ao trabalho, esse que eu não lembrava, o de mudança de função e o demissional. Demissional ao entrar no emprego, periódico definido pela empresa, né? Acho que geralmente de 2 em 2 anos, sendo de 1 em 1 ano, a depender da idade do trabalhador ou de alguma condição específica que ele tenha. De retorno ao trabalho, quando esse trabalhador foi afastado por algum motivo e retorna, então tem que fazer um exame de retorno ao trabalho. De mudança de função, quando a função muda os riscos que ele está exposto, né? E o demissional. A gente tem um médico coordenador do PCMSO, que inclui, e esse PCMSO vai incluir as avaliações médicas, né, que são os exames, e algum exame complementar. Também envolve a emissão do ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, né, no qual o médico competente atesta que aquele trabalhador tem saúde para executar aquela determinada atividade ou função. Qual é a estrutura mínima de um PCMSO? Tem que ter a identificação da empresa, com todos os seus dados, né? A identificação dos riscos e o plano anual de realização dos exames médicos, com a programação das avaliações clínicas e complementares. E aí tem que ser definido explicitamente os trabalhadores ou grupos de trabalhador que vão ser submetidos aos exames e quando. Quando. Então, aqui abaixo vocês têm uma fichinha, né, mostrando um exemplo, né, desse PCMSO aí. Então, tem o setor, a natureza do exame, número anual de exames, número de resultados anormais. E aí, para o ano seguinte também. Bom, vamos falar agora da NR8, que trata sobre edificações. NR8 fala sobre pé direito, fala sobre que tem que ter um pé direito mínimo, né, para as edificações. Se eu não estou enganado, edificações que tenham trabalho, né, são 3 metros. Conforme consta também na CLT, acho que isso foi até objeto da prova aí, que vocês já fizeram. NR8 também trata de circulação, no qual fala-se que os pisos devem ser sem saliências, depressões que prejudicam a circulação de pessoas ou movimentação de materiais. E tem que ter uma proteção para as aberturas, com sistema antiderrapante, proteção de queda de andares, para impedir queda de pessoas ou objetos. E permitir o suporte a cargas. Além disso, as edificações têm que ter proteção contra intempéries, fogo térmico, acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. Aqui são alguns exemplos, né, então, da NR8, né, justamente mostrando um pouco da proteção anti-quedas, das distâncias, né, entre os degraus de uma escada, tanto a altura quanto o comprimento, né, permitindo a boa circulação de pessoas. Essa é uma NR muito acho que estudada não é a melhor palavra, mas estudada pelo pessoal da engenharia civil, né, por motivos óbvios, né, então, o pessoal da civil, da arquitetura, tem bastante conhecimento, trata muito dessa NR. Então, aí outros exemplos, né, então, a proteção de quedas, né, uma obra, da mesma forma aqui, proteção de quedas. Perfeito. Eu não vou me estender muito nesse tipo de NR, porque é mais para o pessoal que trabalha diretamente com essa área de edificações. Se você for, eventualmente, na sua carreira profissional, envolvendo esse tema, aí é uma NR que você vai estudar e conhecer mais profundamente. Bom, a gente tem agora a NR9. NR9 que trata da avaliação e controle de exposição ocupacional a agentes químicos, físicos, químicos e biológicos, tá?
Os riscos ambientais que são definidos nessa norma são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes. Essa norma é a norma que vocês vão utilizar como base, né, como critério, para poder fazer o mapa de riscos, que é um trabalho que já foi passado para vocês das salas do IFG, tá bom? Então, qual que é o objetivo dessa norma? É preservar a saúde e integridade do trabalhador, considerando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Um nome que essa norma é muito conhecida é PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse é um antigo nome dessa norma. E ele é antigo porque o PPRA foi agora integrado ao PGR, que está lá na NR1. Porém, os riscos que estão contidos aqui na NR9 são os mesmos que devem ser utilizados lá na NR1, na hora de elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Então, vai envolver aí antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Qual que é a estrutura mínima desse plano? Do antigo plano, tá? Eu sempre vou falar do antigo porque vai estar sempre relacionado com o PGR da NR1. É o planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, estratégia e metodologia de ação, a forma de registro, manutenção e divulgação dos dados e a periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Se você se lembrar da nossa aula de NR1, voltar aí um pouquinho nos slides, você vai ver que a estrutura, né, do PGR envolve exatamente as mesmas coisas que o PPRA. Então, é como se esse pedaço, né, da NR não fosse todo absorvido pela NR1. Vamos falar agora, eu vou falar um pouquinho conjunto da NR9, da 15 e da 16, porque elas vão se misturar, né, digamos assim, e aí vai fazer mais sentido aí na cabeça de vocês. A gente tem a NR15 e a 16, que tratam de atividades e operações insalubres e perigosas, 16. E essa classificação de insalubre e perigosa se dá justamente pelo que foi definido lá na NR9, dos agentes físicos, químicos, biológicos, certo? E dos ergonômicos que vão estar lá na 17, tá bom? Então, por isso que essas NRs interagem tanto entre si. Mas voltando um pouquinho para a NR15, então a NR15 são as que envolvem operações insalubres, né? São consideradas atividades ou operações insalubres, as que desenvolvem acima dos limites de tolerância que estão previstos nos anexos da NR15. Anexo 1, 2, 3, 5, 11 e 12. E também nas atividades mencionadas independente dos limites, né? 6, 13 e 14, e comprovadas através de laudo para os anexos 7, 8, 9 e 10. Então, você vai ter que ir lá na NR e dar uma olhadinha do que trata cada um dos anexos. Mas eu vou falar deles mais à frente, né? Mas a lista completa lá na NR. E o adicional de insalubridade, né, tem que ser pago ao trabalhador. O insalubridade, os adicionais, eles têm gradações. Então, a gente tem grau mínimo, aumento de 10%, grau médio, aumento de 20% do salário, e 40% é o grau máximo. Agora vamos para as operações perigosas. As operações perigosas também constam no anexo da NR16. E quais são as atividades ou operações perigosas? As que envolvem explosivos, inflamáveis, exposição a roubos e violência física, energia elétrica, motocicleta e radiações ionizantes ou substâncias radioativas. O adicional de periculosidade, ele tem um grau único, 30%, sobre o salário base, sem os acréscimos resultantes de gratificações ou prêmios, etc. Tá? A mesma coisa se aplica para a insalubridade, é sobre o salário base, tá bom? Muito bem, então aqui mostrando alguns exemplos, né, que todos esses exemplos são da nossa área, né, energia elétrica, todos eles vão requerer, vão ser classificados como operações perigosas. Vamos entender aqui, então, as relações, né, entre as NRs 15 e 9. Então, os agentes físicos aí que vão requerer ou classificar como insalubridade. Nós temos ruídos, radiações ionizantes, que, se você lembrar aqui, né, também pode ser classificado como operação perigosa. Aí vai depender do que consta lá no anexo da norma.
pressões anormais, radiações não ionizantes, vibrações, frio, calor e umidade. Todos esses são agentes físicos e que classificam insalubridade. Da mesma forma, a gente tem os agentes químicos, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias químicas em geral. E temos ainda os agentes biológicos, são os agentes de vírus, bactérias, protozoários, fungos e bacilos. Então, aqui a gente tem uma relação muito forte entre essas duas NRs, né? A NR9 definindo os agentes e os riscos, e a NR15 definindo as atividades e operações que são insalubres. Então, aqui alguns exemplos, né, de agentes físicos. Então, o ruído, por exemplo, é um agente físico que afeta fortemente o estado emocional, causa surdez profissional, e é um causador indireto de distração, mal entendido sobre instrução e mascara avisos de alerta. Coloquei aqui um vídeo, uma reportagem da BBC, que mostra o que acontece, por exemplo, com a saúde de pessoas que vivem embaixo de torres de energia eólica. Depois vocês deem uma assistida para vocês verem que é interessante, né? Porque geralmente é um risco que ele não é direto, né? Da torre, né, de energia eólica, do gerador de energia eólica, porém afeta muito a saúde dos moradores. Aqui também tem um pequeno short do YouTube que também dá para ver um pouquinho, dá para pelo menos tentar entender esse barulho, né, que é gerado por esse tipo de maquinário. Então aí, por exemplo, na NR15, a gente tem os limites de tolerância para ruído, certo? Que constam, e aí tem um limite de tolerância associado à máxima exposição diária do trabalhador. Vou passar o vídeo aqui, porque eu acho que vocês podem assistir aí posteriormente. Bom, as vibrações também são outro agente físico, né, que podem causar diversos tipos de problemas, né? Então, inclusive osteoporose, problemas nas articulações e nos braços. E as de corpo inteiro pode causar problema na coluna vertebral, dores lombares e existe uma suspeita que causa pequenas lesões nos rins, né? Então, a gente nunca imaginaria, assim, no senso comum, né, que vibração poderia causar tantos problemas, mas causa sim. Então, a gente tem, por exemplo, as duas NHOs, que vão ser temas de trabalho de vocês, a NHO 9 e 10, uma de corpo inteiro e outra nos braços e mãos, que definem de maneira mais específicas, de maneira mais específica, como que se deve dar essa avaliação de exposição às vibrações. Calor, que é outro agente físico, né, causador aí de doenças e de afetar a saúde do trabalho do trabalhador, que pode causar insolação, prostração térmica, desidratação e câimbras. Da mesma forma, né, o calor ou a ausência dele, o frio intenso também pode causar problemas, como engelamento dos membros, hipotermia e lesões na epiderme, são as úlceras de frio. Então, na norma também é definida aí os limites de exposição ocupacional para o calor e para o frio. A pressão e a radiação ionizante também são mais dois agentes físicos que podem causar alterações no corpo do trabalhador, né? A radiação ionizante claramente causando vários tipos de câncer, né? Leucemia, anemia e alterações genéticas, mutações. E a pressão causando diversos tipos de doenças, dentre elas doenças descompressivas, sendo a mais grave delas a embolia. A gente também tem as radiações não ionizantes, que podem causar diversas outras doenças para enfermidades do trabalho, sobrecarga térmica, queimadura e catarata para radiação infravermelha, radiação ultravioleta, que pode causar queimadura, conjuntivite, câncer de pele, radiação laser, que pode causar queimadura, e as microondas, que pode causar superaquecimento de órgãos internos. Então, a NR15 e a NR9 ajudam a definir, por exemplo, os mapas de riscos, né, os mapeamentos de riscos que são obrigatórios aí em ambientes de trabalho. E como que é feito esse mapa de riscos? Basicamente, a partir de uma planta do ambiente de trabalho, por meio de círculos, são indicados em cada local ou em cada acomodação do ambiente qual que é o risco que está presente naquele ambiente, se ele é físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidentes.
E aí o ergonômico, definido pela NR17. E o risco de acidentes, ele está muito associado aos riscos que não se enquadram direta ou claramente em um dos três primeiros grupos, ou no grupo de ergonômico, né? Geralmente são os riscos mais associados, digamos assim, né, de certa forma, à NR16. São perigos, né, por assim dizer. Então, basicamente, você tem que pegar a planta baixa do seu ambiente e fazer círculos, né, representados, desenhar círculos que representam os riscos, e quanto maior for o tamanho do círculo, maior a gravidade do risco. As cores utilizadas aí são verde para o risco físico, vermelho para o risco químico, marrom para o risco biológico, amarelo para o risco ergonômico e azul para o risco de acidentes. E riscos com energia elétrica, sempre mapeados aí como riscos de acidentes, então de azul. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, desses riscos para ficar mais fácil elaborar esse mapa de riscos. E qual que é o objetivo do mapa de riscos? Reunir as informações necessárias para ter um diagnóstico da situação de segurança e possibilitar a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores para estimular sua participação nas atividades de prevenção. E a gente tem alguns exemplos, né, de mapas de riscos, né? Esse aqui é um bem simples, só tem do ambiente que o trabalhador está, né? Tem aqui a plantinha desse ambiente com os riscos, né? E tem até uma marcação numérica, se você olhar aqui, né, com os números, mostrando quais são especificamente os riscos que podem estar afetando o trabalhador nesse local. Aqui, da mesma forma, né, a gente tem aí. Esse daqui não é no padrão brasileiro, tá? Ele está no padrão. Não vou lembrar o país, não sei se é peruano ou colombiano. Porém, a ideia é a mesma, né? Tem as marcações sinalizando os riscos e aqui embaixo a descrição de cada um desses riscos que foi marcado, tá bom? Aqui sim, um já no padrão brasileiro, então agora sim, com os círculos, né, mostrando cada um dos riscos, e abaixo aí na legenda as recomendações para cada um dos riscos. E aqui mais um também, mostrando esses riscos. E aí, só comentando um pouquinho do trabalho que vocês vão fazer, no, na pasta de vocês, que consta lá no Moodle, né, com os materiais, tem vários exemplos de mapa de risco que vocês podem utilizar como base para poder fazer o de vocês, tá bom? Aqui só uma tabelinha, tá? Mostrando os graus de insalubridade para cada um dos itens, né? Ou das atividades que o trabalhador vai estar sujeito e o percentual de insalubridade que ele recebe. Isso aí está em cada um dos anexos da NR15, tá? Então isso pode ser consultado lá, que é só uma tabela resumo para ficar mais fácil de vocês olharem. Percebam que tem algumas atividades que já é fixo esse percentual, né? Então, por exemplo, o nível de ruído contínuo intermitente superior ao limite de tolerância, que consta no anexo 1, item 6, é 20%. Percebam que tem outros que vão ter vários tipos, por exemplo, agentes químicos, cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância. Aí, a depender dessa concentração, o percentual de insalubridade pago, né, de adicional, será 10, 20 e 40%. Da mesma forma, para todos os outros itens. Bom, vamos falar um pouquinho agora de ergonomia. Então, no que tange a ergonomia é a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas para proporcionar conforto, segurança e saúde. As condições de trabalho vão incluir levantamento, transporte, descarga de materiais, mobiliário, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas, e as condições de conforto do ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho. A avaliação ergonômica preliminar e a avaliação ergonômica de trabalho, elas estão integradas também ao PGR, lá da NR1. E aí essa organização do trabalho vai envolver o que? As normas, o modo operatório, exigência de tempo, ritmo, conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis e os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e saúde do trabalhador. Essa avaliação ergonômica do trabalho, ela envolve demanda, a análise e a transformação. Não tem só uma forma
de fazer. E uma coisa importante é que ela tem que ter o ponto de vista de quem executa a atividade, certo? Não de quem não executa. A intervenção deve ser construída com base nas situações reais, e vai envolver a observação, as fases que a atividade tem que representar o grupo de trabalhadores. Então, o que deve ser implementado para prevenir, ou para evitar, né? Para evitar a repetição de quê? Posturas extremas ou nocivas ao tronco, pescoço, cabeça e membros inferiores ou superiores, movimentos bruscos, uso excessivo de força muscular, frequência de movimentos nos membros superiores e inferiores que possam comprometer saúde e segurança, exposição a vibrações, aí conforme rege a NR9, e exigência cognitiva que possa comprometer a segurança e saúde do trabalhador. Quais são os tipos de medida de prevenção? Então, a gente tem as pausas para propiciar recuperação do trabalhador, a alternância de atividades com outras tarefas para variar as posturas, alteração na forma de execução, por exemplo, utilizar um equipamento, um mecanismo de transporte de cargas, etc. E outras medidas aplicáveis que constem nessa avaliação ergonômica do trabalho. É importante que, caso as pausas sejam a medida de prevenção adotada, você não pode adotar pausa e querer repor o que está sendo, digamos assim, pausado com aumento da cadência. Não vai dar a saúde e segurança para o trabalhador. E as pausas têm que ser usufruídas fora do posto de trabalho. É importante. Além disso, o mobiliário utilizado no trabalho deve fazer o quê? Proporcionar boa postura, visualização e operação. Tem que existir o apoio para os pés, caso o trabalhador não consiga manter a planta do pé apoiada no piso. E tem que ter o encosto para a região lombar, no caso da postura de trabalho sentado. E a iluminação do ambiente tem que estar conforme a NHO 11. Sobre essa parte da NHO 11, eu vou fazer um vídeo na próxima aula falando um pouquinho, porque eu vou aproveitar e falar com vocês um pouquinho de luminotécnica. É um conteúdo que não é abordado em quase nenhuma outra disciplina do curso de vocês. Então, vou abordar tanto a NH11 quanto a parte de luminotécnica. E aí eu finalizo também falando um pouquinho das outras NR. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!